O modernismo foi criado no período compreendido entre 1922 a 1930 e teve início com o marco da Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, e pretendia fazer com que a população, de modo geral, tomasse consciência da realidade brasileira. Este movimento cultural foi idealizado e liderado por um grupo de artistas integrado pelos escritores Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Menotti Del Picha, e pela pintora Anita Melfatti. Além de contar com várias participações artísticas, é considerado um movimento não só artístico, como também político e social, já que se opunha à política totalitária da época, bem como da contradição social entre os proletários e imigrantes e as oligarquias rurais. A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem na busca de experimentação, na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda para o modernismo. O evento marcou o início do modernismo no Brasil e tornou-se referência cultural do século XX. A Semana de Arte Moderna teve características bem específicas, tais como ausência de formalismo, ruptura com academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo, valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar e temáticas nacionalistas e cotidianas. A Semana de Arte Moderna, mais conhecida como Semana de 22, foi uma manifestação artística-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recitais de poesia, exposições de obras, pinturas, esculturas e palestras. Os artistas envolvidos propunharam uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de Arte Moderna. A Semana de 22 teve surgimento no momento que o Brasil passava por problemas sociais, políticos e econômicos. Então, surgiu a necessidade de recorrer a uma nova estética. A semana foi composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações estéticas. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. Alguns artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922 foi Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral e Plínio Salgado. E vamos falar um pouco sobre as fases do modernismo brasileiro. Bom, pode-se entender como modernismo um movimento artístico e literário que se iniciou no século XX e tinha por objetivo romper com o tradicionalismo. A preocupação dos modernistas era a libertação estética, renovação e, acima de tudo, a libertação cultural do país. Primeira fase do modernismo, de 1922 a 1930. Com o início da Semana de Arte Moderna em 1922, se inicia também a primeira fase do modernismo, também conhecida como fase heróica. A primeira fase caracterizou-se pelas tentativas de solidificação do movimento renovador e pela divulgação de obras e ideias modernistas. A primeira fase modernista também é marcada pelo surgimento de grupos e manifestos nacionalistas, entre eles o Pau-Brasil, a Antropofagia, o Verde-Amarelismo e a ANTA. A Semana da Arte Moderna trouxe um rompimento, uma destruição das estruturas clássicas, acadêmicas, harmônicas. E por esse motivo tem caráter anárquico e destruidor. Mário de Andrade chamou a primeira fase do modernismo de fase da destruição, já que é totalmente contraditória ao parnasianismo ou simbolismo das décadas anteriores. Os artistas têm em comum a busca pela origem, daí vem o nacionalismo e acarreta a volta às origens e a valorização do índio brasileiro. Semana da Arte Moderna, em São Paulo e no Rio de Janeiro, entre 13 e 18 de fevereiro. A mesma não agradou à elite, que vaiava as apresentações. O modernismo tinha como principais características a linguagem cotidiana, o uso de gírias, brincadeiras e de sátiras, e as colocavam em prática através de muitas poesias e de algumas prosas.
ocorreu em um momento de contraste no cenário político e econômico do Brasil. Estrangeiros adivinham para São Paulo comercializar o café e para Minas Gerais comercializar o queijo, além de interesses industriais na cidade de São Paulo. Mário Raul Moraes de Andrade foi um poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta e fotógrafo brasileiro. Foi um dos pioneiros da poesia moderna brasileira com a publicação do seu livro Paulicéia Desvairada, em 1922, que foi o primeiro livro de poemas da primeira fase do modernismo. O ano de 1922 foi importantíssimo para Mário de Andrade. Além de participar da Semana de Arte Moderna, foi nomeado professor do Conservatório de Música. Integrou o grupo fundador da revista Claxon, que serviu de divulgação para o movimento modernista. As obras de Mário de Andrade incluem poemas, crônicas, ensaios, críticas e contos. Há uma seleção de melhores contos de Mário de Andrade que traz os principais contos do autor, como O Besouro e a Rosa, Vestido de Preto, O Peru de Natal, Frederico Paciência e Tempo da Camisolinha, além de romances como O Clã do Jabuti e Remate de Males, obras baseadas em pesquisas folclóricas, Paulicéia Desvairada, que destruía todos os padrões literários, O Carro da Miséria e Lira Paulistana, além de Macunaíma. O romance Macunaíma, de 1928, é uma de suas obras de grande destaque. Nele, Mário de Andrade, através da narrativa sobre a vida do anti-herói Macunaíma, retrata a formação do Brasil e da cultura brasileira. José Oswaldo de Souza Andrade nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890, filho único de José Oswaldo Nogueira de Andrade e Inês Henriqueta Inglês de Souza Andrade. Fez seus primeiros estudos no ginásio de São Bento, onde ouviu de um professor que ia ser escritor. Passou a comprar livros e a escrever. Oswaldo de Andrade foi um escritor dramaturgo brasileiro. Fundou, junto com Tarsila do Amaral, o movimento antropófago, que foi uma das personalidades mais polêmicas do modernismo. Oswaldo de Andrade era irônico e gozador, teve uma vida atribulada, foi militante público, foi o idealizador dos principais manifestos modernistas, ao lado da pintora Anita Malfatti, do escritor Mário de Andrade e de outros intelectuais. Organizou a Semana da Arte Moderna de 1922. Principais obras: Manifestos, Manifestos do Pau-Brasil, de 1924, Manifestos Antropofágicos, de 1928. As poesias são Pau-Brasil, de 1925, Primeiro Caderno da Poesia do aluno Oswaldo de Andrade, de 1927, e As Poesias Reunidas, de 1945. Os teatros são O Homem e o Cavalo, de 1943, A Morte e o Rei da Vela, de 1937. As prosas são Memoriais Sentimentais de João Miramar, de 1924, Serafim Ponte Grande, de 1933, e a Trilogia do Exílio, Os Condenados, de 1922, e A Estrela do Absinto, de 1927. Agora eu vou recitar um dos poemas mais conhecidos dele. O poema se chama Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, mais conhecido como Manuel Bandeiras, nasceu em 19 de abril de 1886. Foi um poeta brasileiro, professor de literatura, crítico literário e crítico das artes. É considerado como parte da geração de 1922 do modernismo no Brasil. Nasceu em Pernambuco, na cidade do Recife, porém aos seus 10 anos mudou-se para o Rio de Janeiro. Manuel Bandeira começou a cursar arquitetura, entretanto interrompeu para tratar de sua tuberculose. Com a ajuda do seu pai, reuniu toda a economia e foi para a Suíça. No período de um ano em que passou lá, conheceu o poeta francês Paul Éluard, porém, devido à Primeira Guerra Mundial, voltou para o Brasil. Em 1936, foi publicada a homenagem a Manuel Bandeira, coletânea do Estado sobre suas obras, assinada por alguns dos maiores críticos da época, alcançando a consagração da época.
Segundo Wilson José Flores Júnior, doutor em letras, a produção de bandeira está dividida em 3 fases. A primeira seria caracterizada pela presença marcante de elementos da tradição parnasso-simbolista, sendo por isso ainda um tanto convencional, ou para alguns, pré-modernista. Algumas das principais obras dessa primeira fase seria A Ciência das Horas, de 1917, O Carnaval, 1919 e O Ritmo Dissoluto, 1924. A segunda fase apresenta o poeta maduro, não apenas por ter dominado sua técnica e cristalizado seu estilo, como também por dar expressão à poesia propriamente moderna ou modernista. Algumas obras dessa segunda fase seriam Libertinagem, 1930, e Estrela da Manhã, 1936. Já a terceira fase seria a expressão da continuação dessas conquistas, combinadas com a relativa retomada de princípios clássicos, por um lado, e por experimentos espaçosos, por outro, na qual repontam alguns grandes poemas. Algumas obras dessa terceira fase foram Lira dos 50 anos, 1940, Poemas traduzidos, 1948 e Estrela da Tarde, 1963. Agora eu vou recitar o poema que encerra o livro Libertinagem da segunda fase. O último poema. Assim eu queria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente, como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores, quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. A segunda fase do modernismo foi um momento rico na produção poética e também na prosa. O mundo temático aumentou e os artistas passaram a se preocupar mais com o destino dos homens e da sua presença no mundo. A poesia, nesta segunda fase, frisava muito o sentimento humano, levantando o questionamento sobre a existência do ser. Já a prosa, neste período, voltava-se para a crítica social, levando em consideração o regionalismo como forma de denunciar cada um dos problemas que existiam em cada região e com a reflexão que oferecia a solução do problema. A literatura de 30 é mais madura, não traz a desconcentração e a irreverência da fase anterior. No entanto, apresenta reflexões sobre a realidade do povo brasileiro, trazendo à tona reflexões de contexto de linguagem mais próximo do popular. A segunda fase do modernismo amadureceu as propostas de 22, eliminando os exageros, mas dando continuidade às pesquisas estéticas, onde a primeira geração reabilitou as formas tradicionais, como o soneto e os versos com rimas, mas sem deixar de lado a introspecção e o espiritualismo. Romance regionalista. O romance regionalista é o marco do redescobrimento do Brasil na literatura a partir de suas características sociais, culturais e regionais. A diversidade existente no país passa a ser a fonte de inspiração para a criação de obras no período. Constituiu, assim, um importante fundamental período da literatura no Brasil. A relação estreita com a população e com o trejeito brasileiro de viver a partir da observação das diferenças culturais do país. Os reais expressões do cunho regional, o vocabulário local e a necessidade pela representação pelo espaço de nascimento. Todas as características pontuais do romance regionalista que fazem pendurar até hoje as expressões regionais, reafirmando a cultura local. Características e influências do romance regionalista. O romance regionalista é, acima de tudo, um romance igualmente nacionalista. No entanto, ele é muito mais focado em uma dada região específica a fim de explorar os costumes, o cotidiano e a cultura local. Entre as principais características e influências do romance regionalista, é possível citar que ele é o único romance a não sofrer influência da vanguarda europeia, foi arquitetado com o intuito de tomar valores específicos de culturas locais do Brasil, é ligado diretamente a grupos sociais que vivenciam suas respectivas regiões, ele apresenta o clima, os costumes, as gírias como os representantes fortes e marcas de texto.
Ele expressa a diversidade social e cultural e regional do Brasil. É um romance que sempre esteve muito presente em folhetins periódicos comumente semanais, que eram anexados em jornais, tal como Percussores das Crônicas. Como o objetivo dos autores era a fixação cultural da região, a fim de criar marcas da região, seja a partir da linguagem e a partir dos costumes. Obras de romancistas regionalistas. Bernardo Guimarães foi um dos principais escritores de romance regionalista. Sua obra, O Ermitão de Muque, em 1865, é de modo cronológico o precursor do movimento. No livro, o autor busca retratar o interior de Minas Gerais e Goiás, o que se entende por um romance autenticamente regionalista. É um elemento estruturante da ação, isto é, esta região vai atuar sobre os acontecimentos, por isso ela é estruturante, ela estrutura uma narrativa. Terceira fase, de 1945 a 1960. Na terceira fase do modernismo brasileiro, o Brasil está vivenciando momentos mais conturbadores em relação às gerações anteriores, visto que é o momento da redemocratização do país. Nessa fase, a prosa literária é marcada pelas questões urbanas, intimistas e regionalistas, com a renovação formal. Foi criado um grupo de escritores que se autodenominaram de Geração 45, compostos por grandes nomes como Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, Lídia Fagundes, entre outros. Ele foi cronista, comerciante e até prefeito, para só depois se transformar em um dos maiores escritores brasileiros da história. Na obra Vida e Seca e nos outros 10 livros que lançou, o autor alagoano retratou com poucos a região onde nasceu. Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892 em Quebrangulo, interior de Alagoas. Em 1904, publicou no Jornal da Escola seu primeiro conto, O Pequeno Pedinte, e em 1905 mudou-se para Maceió, onde desenvolveu maior interesse pela língua e pela literatura. Somente como prefeito de Palmeira dos Índios, em 1828, que o lado escritor de Graciliano foi descoberto. Foi a partir daí que o autor se dedicou exclusivamente à literatura. Durante toda a vida, Graciliano Ramos teve 6 livros publicados. Todos os romances retratam a história de personagens no Nordeste brasileiro. A paixão pela terra natal o fez um dos mais famosos retratistas da região e da literatura nacional. Entre as obras mais conhecidas estão Vidas Secas, de 1938, e São Bernardo, de 1934. Graciliano Ramos, de uma forma ou de outra, imortal. Vidas Secas é a obra mais emblemática do autor Graciliano Ramos. Publicada em 1938, trata-se de um romance documental inspirado nas experiências do autor. O local de desenvolvimento da história é o sertão brasileiro, onde retrata a vida de uma família de retirantes, ao mesmo tempo que ele explora temas como a seca do Nordeste. Raquel de Queiroz nasceu no dia 17 de novembro de 1910, em Fortaleza, Ceará. Foi uma tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista prolífica e uma importante dramaturga brasileira. Autora de destaque na ficção social nordestina. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Em 1993, foi a primeira mulher galardoada com o Prêmio Camões. No dia 4 de novembro de 2003, em Leblon, Rio de Janeiro, Raquel faleceu. Raquel de Queiroz fez alguns filmes e programas de TV. O 15, Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Cangaceiro. Escreveu mais de 45 livros, no qual os mais famosos são O 15, As Três Marias, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura e O Menino Mágico. As Três Marias é um romance de Raquel de Queiroz, publicado em 1934. O romance é narrado por Maria Augusta, ou Guta, uma das personagens da história que começa quando ela vai para o internato em Fortaleza, no Ceará. Lá ela conhece Maria José e Maria da Glória, e assim se inicia uma amizade profunda entre as três, que ficaram conhecidas como as Três Marias por uma freira. O tempo passa e cada uma segue um rumo. Descontente, Guta volta para Fortaleza e começa a trabalhar como datilógrafo, e vai morar com Maria José.
tempo depois ela teve vários romances, sendo assim, por último, Um Estrangeiro, a qual teve um filho que, por fim, ela abortou. José Lins do Rei Cavalcante foi um escritor brasileiro que, ao lado de Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Jorge Amado, figura como um dos romancistas regionalistas mais prestigiosos da literatura nacional. Segundo Otto Maria, José Lins era o último contador de histórias. Nasceu no dia 3 de junho de 1901, Pilar, Paraíba. Sua formação foi na Faculdade de Direito do Recife, 1920 a 1923. Seus pais eram João do Rego Cavalcante e Amélia Lins Cavalcante. Faleceu no dia 12 de setembro de 1957, no Rio de Janeiro. José Lins faz parte da geração de 1930 do modernismo brasileiro. As obras desse período, os chamados romances de 1930, apresentam as seguintes características: determinismo, enredos dinâmicos, linguagem simples, cor local e engajamento político e ideológico dos autores. Nos livros que fazem parte do chamado ciclo da cana-de-açúcar, ficam evidentes as relações de trabalho abusivos pós-abolição da escravatura, com trabalhadores ainda sob o domínio opressor dos latifundiários. Desse modo, o engenho da cana-de-açúcar é o meio que determina o caráter e o destino dos personagens. Jorge Amado nasceu no dia 10 de agosto de 1912, na fazenda Auricídia, no sul do estado da Bahia. Publicou seu primeiro romance, O País do Carnaval, em 1931. A obra literária de Jorge Amado conheceu inúmeras adaptações para o cinema, teatro e televisão, além de ter sido temas de escolas de samba em várias partes do país. Seus livros foram traduzidos para 49 idiomas, existindo também exemplares em braille e em formato de audiolivro. Jorge Amado morreu em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001. Foi cremado conforme seu desejo e suas cinzas foram enterradas no jardim de sua residência, na Rua Lagoinhas, no dia que completaria 89 anos. A obra de Jorge Amado mereceu diversos prêmios nacionais e internacionais. Entre suas obras, destacam-se O País do Carnaval, Cacau, Suor, Jabiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, Seara Vermelha, Os Subterrâneos da Liberdade, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, Teresa Batista Cansada de Guerra, Tieta do Agreste, Farda, Fardão e Camisola de Dormir. O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá é uma história de amor escrita em 1948 em Paris, onde então residia com sua esposa, Zélia Gattai, e seu filho João Jorge, quando este completou 1 ano de idade como presente de aniversário. Quando escreveu, não tinha intenção de publicá-lo. O texto foi colocado junto aos pertences de João Jorge e ficou perdido até 1976, quando João, vasculhando seus guardados antigos, o reencontrou e finalmente tomou conhecimento de sua existência. Após ser dada a Caribe por João, o artista plástico, grande amigo de Jorge, por essa amizade, por gosto, sobre as páginas datilografadas, desenhou ilustrações, segundo Jorge, tão belas que todas desejam admirar. Diante do incentivo indireto, Jorge cedeu a publicação da novela e constata no prefácio: se o texto não paga a pena, em troca não tem preço que possa pagar as aquarelas de Caribe, e tão brilhantemente. O texto é editado como escrevi em Paris, há quase 30 anos. Se fosse bulir nele, teria de reestruturá-lo por completo, fazendo perder sua única qualidade, a de ter sido escrito simplesmente pelo prazer de escrevê-lo, sem nenhuma obrigação de público e de editor. Eric Veríssimo. Eric Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro de 1905 e morreu no ano de 1975. Filho de Sebastião Veríssimo da Fonseca e de Abigail Lopes, uma tradicional família de proprietários de terras que perdeu tudo no começo do século. Eric Veríssimo foi um escritor brasileiro. Olhai o Lírio do Campo é sua obra-prima. Foi um dos melhores romancistas brasileiros. Fez parte do segundo tempo modernista. Recebeu o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra e o primeiro Graças Aranha, com Caminhos Cruzados. Algumas obras que podemos destacar de Érico Veríssimo são Clarissa, Continente, O Arquipélago, Olhai os Livros do Campo, O Resto é Silêncio e O Retrato. A história de Clarissa
conta sobre uma menina aos 13 anos que se muda de uma cidade do interior para a capital, onde vai estudar para ser professora. O livro mostra o olhar otimista da jovem no cotidiano em que ela vive, como enxerga as pessoas que moram ali.